Olá pessoal, começando aqui mais um Mobilete Comenta, falando desta vez sobre A Batalha Esquecida, filme holandês que chegou ao catálogo da Netflix agora em outubro e que foi uma sugestão do meu queridíssimo amigo Felipe Diogo, o homem que mais entende de cavalo, carros antigos, ele que é pai do Pedro e que, assim como eu, adora filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. E se você está se perguntando o que ainda uma produção sobre a Segunda Guerra Mundial poderia trazer de novo, fica aí com a gente que depois da vinhetinha o Mobilete comenta. O filme é baseado em acontecimentos históricos e logo no começo o espectador é situado sobre em que momento da guerra estamos, que é justamente ali o final da guerra, logo após o dia D, quando as tropas aliadas desembarcaram na Europa numa ofensiva final contra os nazistas. Os nazistas estavam batendo em retirada, os territórios ocupados estavam sendo libertos. Havia sido liberto o porto da Antuérpia, mas os nazistas mantinham uma resistência feroz ao rio Escalda, ao longo do rio Escalda, que dava acesso ao porto da Antuérpia. Inclusive promoveram alagamentos para dificultar o acesso das tropas aliadas. E é justamente essa batalha, a batalha de retomada aí do controle deste rio que dá acesso ao porto da Antuérpia, que é retratado no filme. Se eles cruzarem a barragem, vai ser um massacre total. Apesar de baseado em fatos reais, o filme tem o seu enredo ficcional e gravita em torno de 3 histórias que estão em posições diferentes dentro desse cenário, mas que de alguma forma suas histórias vão se cruzar. Eu falo de um piloto britânico, filho de um comandante de alta patente, que queria ir para a linha de frente a contragosto de seu pai, de um soldado que está no exército alemão, apesar dele ter origem holandesa, e que está ali perplexo, dividido entre a repulsa que ele tem ao comportamento do exército alemão, principalmente nessa reta final da guerra, e sua ligação com o país ocupado, e de uma jovem holandesa que vive em uma cidade ocupada, ela que é filha de um médico que acaba trabalhando ali, atendendo até mesmo nazistas, cujo irmão está envolvido com a resistência holandesa, ela que tem então a sua vida completamente virada de cabeça para baixo a partir de acontecimentos que serão mostrados no filme. O primeiro aspecto que eu destaco do filme é justamente então a excelente atuação do elenco. A maioria do elenco, eu confesso que eu realmente não conhecia de outros trabalhos, à exceção deste indivíduo aqui que você deve lembrar como o vilão Drago Malfoy do universo do Harry Potter. Um outro destaque para mim do filme é a produção de arte. Realmente a reconstrução de época é muito impressionante, um cuidado todo especial com uniformes, armas, insígnias e mesmo as locações. Uma curiosidade é que o diretor teve que filmar fora da Holanda, até mesmo fora da Holanda, em outras locações, porque os campos originais já estavam muito modificados, até um tanto quanto modernizados, e acabaria de alguma forma estragando aí a experiência. Vou começar a procurar. Não dá pra ficar muito tempo num lugar só. Vão matar ele. Tem que fazer alguma coisa. E é um filmão de guerra clássico, né, com as suas cenas de batalha muito impressionantes, né, bem cruas. As cenas de batalhas lembram um pouco as batalhas ali do Resgate do Soldado Ryan, ou mesmo as batalhas do filme Dunkirk. Cenas muito reais, muito realistas, que fazem uma imersão muito profunda, sem muito romanceio, que é próprio de filmes mais antigos de guerra, né? Batalhas assim típicas, sangrentas, que reconstroem com muita precisão, acredito, né, o que deva ter acontecido naqueles dias. Algumas curiosidades sobre esse filme é que o diretor, que é este pescoção aqui, o último trabalho em longa que ele havia feito foi o filme A Coisa, de 2011, que é um filme de gênero e produção completamente diferente. Havia então uma expectativa se ele daria conta de fazer um filme de guerra, mas, como eu estou dizendo, o resultado a mim agradou bastante. Um outro aspecto que chama a atenção é que o roteiro é assinado por uma mulher, o que não é muito comum em gêneros de guerra. Esta roteirista aqui assina o roteiro, e talvez por isso ela seja responsável por retratar tão fielmente as questões de batalhas, os aspectos relativos ao conflito armado, mas também o drama, e ela consegue assim transmitir toda a perplexidade e o impacto
muito decisivo na vida de uma geração de jovens que cresceu no meio de um conflito mundial, né? Uma geração que foi forçada a conviver com toda a dramaticidade daquele período e que por isso mesmo sequer teve a possibilidade de ser frágeis. A Segunda Guerra Mundial já rendeu para o cinema mais de uma centena de excelentes produções sobre o conflito que exploraram quase todos os aspectos. E partindo dessa premissa, eu diria que o maior mérito da Batalha Esquecida é de apresentar ao grande público acontecimentos históricos que tiveram relevância fundamental, principalmente para o desfecho da Segunda Guerra Mundial e que ainda não havia sido destacado, contado com a importância e o cuidado que merecia. E retrata, coloca no centro da cena a participação de 2 países que se envolveram também no conflito. Eu estou falando do Canadá, país que teve sim um envolvimento expressivo na Segunda Guerra Mundial, participou de várias campanhas, missões e de batalhas, inclusive as que são mostradas no filme, que são de grande importância. E também a dramática ocupação dos Países Baixos, notadamente na Holanda, uma ocupação que aconteceu ali em maio de 1940 e que permaneceu praticamente durante toda a guerra. Ela só seria libertada poucas semanas antes do fim efetivo da guerra na Europa. Enfim, é um filmão de guerra clássico, muito bem executado, não tenta inventar a roda, né? E acaba nos apresentando aí uma história muito comovente, né? Fica aí realmente como dica do Mobilete. Adorei a sugestão, Filipão. Um abraço para você, um abraço para o seu pai, que eu sei que também é amante de histórias da Segunda Guerra Mundial. O sucesso desta operação está em suas mãos. E com ela o destino da Europa. Boa sorte.